alguns dos métodos que se utilizam para elaborar vinhos com uvas desidratadas, para depois, lá mais perto do final, nós focarmos em um grandíssimo vinho feito com esse processo que é o Amarone. E que, inclusive, é um dos vinhos que, além de ter uma familiaridade muito grande, porque eu vivi lá naquela região muito tempo, também produz um vinho semelhante aqui, claro, que feito aqui no Brasil, com outras variedades de uvas, mas isso me dá a possibilidade de falar mais profundamente e com propriedade, porque é um vinho que eu elaboro, já elaborei lá e elaboro aqui no Brasil também, né? Então, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e agora a gente segue com a apresentação. Só uma correçãozinha, Vanessa, se eu não ouvi mal, tu falou no meu currículo que eu estou na Luiz Argenta desde 2019. Na verdade, é 2009. Só para fazer uma correçãozinha. Ah, sim, desculpa. Sim, é 2009, realmente. Desde o início da elaboração. Bom, pessoal, Isso. entrando já aqui na parte de tipologias de vinhos, vocês veem aqui que nós temos uma quantidade bastante vasta de tipologias de vinhos que podem ser elaborados com uvas desidratadas. Bom, antes de mais nada, e aqui eu vou comentar rapidamente no início, sobre dois processos super famosos que envolvem sim a desidratação. Só, claro, não a desidratação através do sol, mas a desidratação através de fungos. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a uva botrytizada, né? Mas é uma desidratação, então isso é importante nós levarmos em consideração. Nós temos vários tipos de momentos onde nós podemos encontrar uvas, fazer com que as uvas percam água e concentrem. Bom, a primeira delas é no vinhedo, quando a gente fala da colheita tardia. E depois, logo mais aqui adiante, eu vou mostrar para vocês essas diferenças, né? Mas tem uma diferença muito grande. Desidratando uva no vinhedo, seja ela por desidratação pela umidade baixa, falta de chuvas, né? Ou pela podridão nobre, pelo ataque de fungo que consome essa água, nós temos um problema sempre muito grande que é o fator climático, que é a falta de controle do ser humano, no caso, a falta de controle nossa, né? Quando a gente decide e define produzir uma uva nesse estilo, é preciso um clima que seja apto e que nos permita fazer isso. Mas o grande diferencial das uvas desidratadas ou pacificadas, como a gente queira chamar, no vinhedo, em relação àquelas que são feitas dentro de lugares específicos, é que quando está no vinhedo, ainda com o pedúnculo, ainda em conexão com a videira, nós temos um comportamento. Uma vez que ele não está mais em contato com a videira, nós temos outro comportamento. Dentre eles, principalmente, levando em consideração a acidez e pH. Quanto nós estamos conectados com a planta e tem uma interação de seiva ainda circulando, essas variedades, elas, a acidez continua caindo e o pH subindo. Então, nós poderemos ter um problema lá na frente de instabilidade ou de frescor nesses vinhos. Por outro lado, as variedades de uva, as uvas desidratadas em lugares específicos, onde não está mais em conexão com a uva, nós vamos ter somente perda de água. Claro, algumas reações químicas, física, enzimática também acontecem, mas de menos importância. Então, nós conseguimos, inclusive, concentrar a acidez, fazer com que o pH se mantenha mais baixo, concentrar outros compostos de maneira diferente de todos aqueles vinhos, seja Vinsanto, Amarone, Recioto da Valpolicella, enfim, todos aqueles vinhos que aqui estão descritos, onde
a desidratação é feita em locais exclusivos, locais fechados. Bom, começando aqui, Ice Wine. Ice Wine também é um vinho onde acontece uma perda d'água. Como que é feita essa perda d'água? Não é por evaporação, não é também por ataque fúngico, mas sim por congelamento da água. Existem algumas regras que a gente logo vai verificar aqui, onde nós precisamos para produzir esse determinado vinho. É preciso congelar a água. A gente sabe que a densidade do açúcar é muito maior que a densidade da água. Então, a água acaba congelando primeiro. Claro que para isso nós precisamos algumas características, algumas condições ambientais. Dentre elas, essas condições ambientais é muito frio. Então é preciso, até pela legislação, principalmente onde é produzido esse vinho, no Canadá, é onde nós encontramos a maior produção, os vinhos mais famosos. Nós precisamos que no momento do outono ou no final do processo de maturação dessa uva, as temperaturas atinjam no mínimo menos 8 graus. No mínimo menos 8. Mas se for para menos 10, menos 12, menos 14, melhor ainda, porque assim acontece um congelamento. E mais do que isso, é muito importante para um processo até de reações químicas na desidratação dessa uva, que ela congele e descongele várias vezes. Quando que acontece isso? Bom, durante os dias onde a temperatura vai para 5, 6 graus positivos, e durante a noite a temperatura cai para menos 8, menos 10. Então acontece o congelamento e descongelamento por vezes consecutivas, e isso faz com que a uva atinja um grau de evolução com reações em virtude do frio e do calor, mais a retenção da água pelo congelamento, e renda um vinho muito peculiar. Bom, as regiões onde são produzidos esses vinhos rapidamente aqui, né, são as regiões muito frias, né, as regiões muito frias, como no Canadá, como eu falei recentemente, alguns lugares dos Estados Unidos, na Espanha, na França e na Itália, sempre onde é muito perto das montanhas, onde o clima também é muito frio. Aqui no Brasil já foi feito esse vinho em Santa Catarina. Nicola Pericó, em um ou dois momentos, conseguiu elaborar esse vinho através de noites muito geladas, né? Mas são em poucos lugares no mundo onde nós conseguimos concentrar produção de videira com muito frio. A vinificação desse vinho, então, se dá por prensagem direta, né? Prensagem direta com a uva inteira, com engaço e tudo. Eu participei foi bem legal, de uma produção de um vinho semelhante a um ice wine. Na verdade, foi um ice wine, só que a vinícola não usou esse vinho como ice wine, usou para fazer cortes em outros vinhos para dar uma intensificada na estrutura e no sabor, né? E aí não foi lançado como ice wine, mas é muito engraçado porque o cachinho, a uva, né? O cacho da uva fica praticamente como um picolé. Se a gente chupa esse grãozinho de uva, ele fica inclusive crocante, porque tem aquele gelo, aquela água toda congelada. Então, essa uva é colhida e é colocada dentro da prensa pneumática congelada, como se fosse um picolé. A partir desse momento, a prensa vai fazer o trabalho, vai fazer a sua prensagem, né? Vai fazer a sua prensagem e vai sair somente um licor. Vai ser somente aquele açúcar concentrado que não congelou. Para vocês terem uma ideia, aqui eu estou trazendo um exemplo
do que se produz lá no Canadá, né? Seja com uva Vidal ou com a Riesling Itálico. Nos Estados Unidos se faz muito com Niágara. Nós temos quase 10 quilos de uva para produzir 1 litro de vinho. Pensem que a concentração é muito, muito intensa e rende um suco, um líquido muito viscoso e muito concentrado. Aqui dá para você ter uma ideia. Olha que coisa mais linda. As uvas todas congeladas, cobertas pela neve, e vai congela, descongela até chegar no momento no qual está apta para fazer a extração. Depende muito de vinícola em vinícola, né? Congelar mais ou menos, ou congelar e descongelar muitas vezes. Algumas delas congelam uma vez só e já vinifica, porque nós temos um problema muito grave nesse momento onde não tem mais alimentação natural nos bosques, e pode ter um ataque muito grande de passarinhos. E se tem esse ataque, nós complicamos a vinificação. Bom, aqui um pouco de dados. Essa uva geralmente concentra entre 180 e 320 gramas por litro de açúcar, mas facilmente chega a 400, 500 gramas por litro de açúcar, né, durante o processo de vinificação. Depois, esse restante que eu acabei de comentar são aquele residual que sobra no vinho. É um vinho extremamente doce, porém, pelo fato da uva, antes do congelamento, não ter atingido uma graduação alcoólica muito elevada, naturalmente, porque se nós estamos produzindo essas uvas em climas muito frios, a gente não espera uma maturação muito intensa dessas uvas antes do congelamento. São uvas que dão um álcool potencial muito baixo, abaixo de 10 geralmente, mas que com a concentração concentra muita acidez. É a acidez que dá o toque todo especial para esses vinhos, que dá toda essa importância para esse vinho. Caso contrário, nós teríamos um dulçor extremamente desequilibrado. Também vale lembrar, para quem aqui é enólogo, estuda e gosta de saber desses dados, a quantidade de sulfito que se utiliza em vinhos com uvas desidratadas, vinhos doces, porque a grande maioria desses vinhos são doces no final, a parte o Amarone, que tem uma graduação alcoólica muito alta e menos ou quase nada de açúcares. Todos esses vinhos que têm uma dificuldade maior para fermentar, que a uva passa um tempo maior desidratando, estão propensos à acidez volátil. Tanto que a acidez volátil permitida para esses vinhos é 2,1 gramas por litro. Um vinho normal é 1,2 gramas por litro. Isso quer dizer que a permissão é quase o dobro, mas mesmo assim a gente dificilmente sente essa acidez volátil, porque eles são muito concentrados e aromáticos. Por isso que a permissão para o utilizo de sulfito também é quase o dobro de um vinho branco normal. 400 ppm de total e 70 de livre, justamente para evitar contaminações durante o processo de conservação dessa tipologia de vinhos. Pessoal, vocês anotem as perguntas que depois o pessoal da organização vai, no final a gente compila tudo e eu vou responder para vocês. Vejam aqui as videiras com as grades para poder dificultar os passarinhos, né? A ação dos insetos e pássaros que, por não ter, como eu comentei, alimentação disponível, acabam concentrando tudo na uva e criando problemas se não tiver um cuidado maior aí, né? Bom, seguindo, essa aqui é a parte do Ice Wine, um vinho super caro, um vinho que é caro em virtude de toda essa peculiaridade de rendimento, principalmente, e maturação do vinho após a elaboração. E o fator principal aqui é a concentração, a perda de água, a desidratação, entre aspas, através do congelamento da água. Outro vinho que a gente vai comentar agora é a desidratação, como vocês estão vendo aqui nessa foto, através do ataque da Botrytis cinerea, ou da famosa podridão nobre.
E aqui nós falamos de dois vinhos, eu vou separar, mas praticamente o mesmo fungo que ataca, seja o Tokai, produzido na Hungria, ou o Sauternes, produzido lá em Sauternes, no sul de Bordeaux, na França. Aqui nós precisamos de condições específicas de umidade e temperatura no momento da maturação para que a podridão nobre ataque, né, para que fazer com que as bagas sejam desidratadas através do fungo. É claro que aqui não muda só, não concentra só pela perda da água através do fungo, mas também acontecem reações através desse fungo, principalmente enzimáticas, que fazem com que esse vinho tenha um sabor e um gosto muito peculiar. Mas o mais importante de tudo isso é que nesses grãozinhos atacados tem uma grandíssima concentração de açúcares. Tem uma grandíssima concentração de açúcares que, uma vez vinificado, rendem vinhos muito, muito especiais. E também muito caros, pelo fato dessas uvas geralmente não serem atacadas, pelo fato desse fungo não atacar todo o cacho. Então aqui dificulta a colheita. Se nós queremos um vinho 100% com podridão nobre, como é o famosíssimo Chateau d'Yquem, por exemplo, é preciso colher as uvas nesses últimos dois estágios aqui. E se um cacho tem metade das uvas atacada e metade das uvas normal, é preciso colher somente as atacadas. Por isso que torna um vinho peculiar e muito caro. Da mesma forma, como eu comentei, o Sauternes, né? Se utiliza muito a uva Semillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle. São variedades, quase todas elas aromáticas, a Muscadelle e a Sauvignon Blanc. E são muito utilizadas porque são as uvas que já são plantadas nessa região, são as uvas que são plantadas no sul de Bordeaux, onde são feitos os vinhos brancos aromáticos, os vinhos brancos normais na região de Bordeaux. E em uma determinada localidade nessa região, tem em alguns anos mais, outros menos, uma condição climática que favorece o ataque desse fungo, concentra aroma, concentra estrutura, e uma diferença muito grande aqui em relação à colheita tardia, como eu comentava no início, é que mantém o nível de ácido tartárico alto também. Então nós temos um vinho concentrado, muito doce, mas ao mesmo tempo equilibrado, porque tem uma boa acidez. Ouvindo eu falar aqui, parece muito fácil, parece ser um procedimento fácil de se fazer, mas na verdade não é nada fácil, porque depende do clima. E quando nós falamos de terroir, dos 4 pilares do terroir, o clima é um deles. O clima é o único onde o ser humano não domina. Então nós precisamos entendê-lo perfeitamente e nos adaptar para fazer a produção de determinados vinhos, principalmente desses vinhos aqui, né? Vejam que a colheita é muito delicada, né? Porque tem que ser feita toda manual, né? O rendimento é muito pequeno. Nós estamos falando aqui de 900 litros por hectare de vinho, né? É uma produção extremamente baixa, e isso faz com que esse vinho seja um vinho extremamente custoso em relação à elaboração. Os passos no processo de evolução são esses que vocês estão vendo aqui. A uva madura ou quase madura, esse fungo já começa a atacar a planta ou a baga. Vejam que algumas bagas são atacadas, outras não. Em alguns cachos, quando é o modelo perfeito, todo ele é atacado. E nesse momento aqui não pode ocorrer chuvas, porque se ocorrem chuvas, pode entrar outros fungos, como a podridão ácida, principalmente,
né? Ou a podridão cinzenta normal se ataca de fora para dentro, e aí nós podemos estar comprometendo este produto e, no fim, não podendo nem elaborar um vinho normal, né? Eliminando a uva, dependendo da condição climática daquele ano. Então, são vinhos muito peculiares e difíceis de se produzir, por isso tem um custo extremamente caro. Daqui vai para a prensa pneumática e a vinificação acontece como uma vinificação tradicional, porém com um cuidado muito redobrado, porque nós temos uma quantidade de fungos muito grande, e nós temos uma quantidade de açúcar muito grande e precisa controlar muito a fermentação para que ela ocorra de forma regular, sem criar problemas e defeitos em virtude dessa concentração muito grande. Bom, mudando de tipologia, aqui nós passamos para as desidratações feitas naturalmente em ambientes climatizados ou não, mas no sentido não no vinhedo, fora do vinhedo, dentro de locais específicos. Aqui eu trouxe uma foto que ilustra muito bem. Claro que aqui está em outubro, novembro, dezembro e janeiro, porque nós estamos falando da Itália ou da Europa, né, no outro hemisfério. Dia 1º de outubro, a uva foi colocada nas esteiras para desidratar. Vejam que aqui nós temos o engaço verdinho, a uva recém-colhida. 1 mês e meio praticamente depois, nós já temos os grãozinhos murchos e o engaço quase todo seco, só com a parte da lenhificada, praticamente o engaço quase lenhificado. 2 meses depois, e aqui nós estamos no outono, já entrando para o inverno na Europa, temperaturas muito baixas, né? E essa temperatura baixa, com umidade não muito alta, facilita essa desidratação. 2 meses depois, o engaço completamente lenhificado e o grãozinho ainda mais murcho, mais desidratado. E 3 meses depois, em janeiro, praticamente, a baga já totalmente desidratada e o cacho apto para se fazer uma vinificação. E aqui sim depende muito de que vinho nós vamos elaborar, né? A desidratação das uvas nós podemos começar deste momento aqui, do início, e chegar até muito mais dessa última foto que vocês estão vendo. Nós podemos chegar lá no momento de uva passa, aquela uva que a gente come, que não tem mais suco, né? Depende do vinho que o enólogo gostaria de elaborar. Se ele vai fazer um recioto, se ele vai fazer um vinsanto, aqui eu trouxe exemplos italianos até pela familiaridade, mas todos os países têm seus vinhos, né? Se ele vai fazer um amarone, depende da tipologia de vinho, depende de quanto álcool nós vamos querer naquele vinho e quanto residual de açúcar. No fim, depende muito do equilíbrio ácido, dos ácidos presentes nessa desidratação, para mim entender se a gente deixa mais ou menos tempo desidratando as uvas. Onde é que está o equilíbrio? Aqui. Primeiro que a uva vai perdendo água, vai concentrando na baga, né? O que sobra além da água, todos os compostos presentes no suco da uva além da água. Acontecem alterações químico-físicas enzimáticas e aumenta açúcar, álcool, compostos aromáticos, né? Na verdade, não é que aumenta, diminui a água, né? Acidez, açúcar, álcool no sentido potencial, né? Todo o açúcar e a acidez ali dentro presente não aumenta, porque a uva não está maturando. O que acontece é que a relação líquido, esses compostos, aumenta em virtude da perda d'água, né? Importante esse detalhe, porque não aumenta o açúcar, perde a água e concentra mais. Não é que nós vamos ter uma quantidade de extração de açúcar maior. É a relação líquido-evaporação. Espero que tenham me entendido. Bom, dentro desse processo, aqui se enquadra uma gama muito vasta de tipologias de vinhos, dentre eles, muitíssimo famoso, o Vinsanto, que é um vinho que se produz há 300, 400 anos já,
na Itália, e não só. Se chamava vinho santo porque essa uva era colocada para desidratar em outubro e só era vinificado na Semana Santa, na Páscoa, março, abril, dependendo de quando caía a Páscoa, e era chamado de vinho santo porque era o vinho santo, o vinho da Páscoa. Então pensem que naquelas épocas muito antigas o clima se comportava diferente. Hoje nós naturalmente não conseguimos mais manter a uva de outubro até abril e produzir um vinho. Nós vamos produzir uma uva passa, porque o clima mudou muito e essa vinificação deve ser antecipada. Não vai chegar no máximo fevereiro ou janeiro para fevereiro, já é o momento onde deve ser vinificada. Caso contrário, a gente perde muito, concentra demais e, consequentemente, não dá mais vinho, vai virar realmente uma uva passa. Um dos vinhos santo muito famoso é o vinho santo del Chianti Clássico. Aqui eu trouxe alguns dados, mas isso não importa agora para vocês, muito, porque a questão da legislação concentração, o nível de álcool, ao rendimento da desidratação, que tem que chegar a pelo menos 35%, né, para se produzir um vinho, as variedades que são cultivadas. Mas mais do que isso, eu quero que vocês entendam o processo como um todo de elaboração. Aqui é um vinho santo, entre aspas, é um vinho passito que nós elaboramos aqui na Luiz Argenta. Essa aqui são uvas da safra 2020, que é o momento que a gente estava colocando. Vejam como o engaço ainda está verde, o cachinho está inchado. É Gewürztraminer. Isso aqui nós estamos falando em metade para final de fevereiro. A uva foi colhida. E aqui um detalhe muito, muito importante, pessoal. Vejam que a uva não está 100% madura, porque eu quero concentrar muita acidez. A Gewürztraminer é uma variedade que tem pouca acidez e pH alto. Eu preciso manter essa acidez para ter um vinho lá na frente fresco e de qualidade, mesmo sendo doce. Então vejam que a uva não está toda ela super rosa, mas tem uma mescla entre uva mais madura e uva menos madura, para nós chegarmos no final com uma acidez bem expressiva. Aqui a gente já consegue ver a evolução dessa uva, né, na passada dos dias, e nós conseguimos chegar até no final com o engaço todo lignificado e com a baga bem desidratada. Aqui se passaram praticamente 45 dias desde o início da colocação da uva para desidratar. O rendimento em torno de 30%. O que quer dizer esse rendimento? Se dessa uva primeira que foi colocada aqui, fresca, de 1 quilo nós faríamos 750 ml, desta aqui, de 1 quilo, a gente faz 300 ml de vinho. Ok? Seguindo, esses vinhos são facilmente harmonizados, ou são muito harmonizados na Itália, com os famosos cantucci. Eles literalmente pegam o cantucci, enfia dentro do vinho e come, e depois toma o vinho. É a morte desse vinho, como falam os italianos. Seguindo, a gente ainda tem alguns slides aqui, depois vamos abrir para perguntas. Seguindo, esse aqui é um outro vinho que a gente elaborou aqui também na Luiz Argenta, que nós chamamos de Merlot uva desidratada. No caso, é o mesmo processo de elaboração do Amarone. Essa uva que vocês veem ali, estão vendo aqui, é Merlot. Aqui já estava quase no ponto da segunda colheita, né? A primeira foi para colocar aqui. Vejam que o engaço já está todo linificado e aqui a gente faz sem climatização nenhuma, somente com as janelas e a ventilação. Por isso que não é todo ano que a gente consegue fazer isso, depende muito de cada ano, de como se comporta o clima. Mas esse vinho original, esse vinho que gerou toda essa produção pelo mundo, provém de uma região lá na Itália, perto de Verona, chamada Valpolicella. É na região da Valpolicella, bem aqui no norte da Itália, que é onde saem os vinhos Amarones, que começaram a ser produzidos por volta de 1940,
depois que o produtor percebeu que uma barrica de Recioto da Valpolicella, que é um vinho doce, mesmo processo do Amarone, porém não fermentado até 16% de álcool. Fermentação até 12,5, 13, mas com uma concentração de açúcares residuais maior. Esse vinho fermentou até o final e esse produtor, num momento, foi degustar e encontrou esse vinho amargo, né? E o produtor, o proprietário da vinícola, decidiu engarrafar esse vinho e amargo em italiano quer dizer amaro, né? Então ele achou ele muito amarone, super amargo. Por isso que surgiu esse nome de Amarone. Naquela região tem um solos específicos que está no pé da cordilheira, no pé dos Alpes, né? Uma região com uma boa insolação, porque pega todo o vento do Mediterrâneo, mais o frio dos Alpes que descem, e cria uma característica de clima muito específico para a vinificação de grandes vinhos. E ainda mais desidratados, concentra essas variedades que eu vou mostrar daqui a pouco, que são permitidas lá, concentra e faz com que produza grandíssimos vinhos. Vejam que o índice pluviométrico não é muito grande, segue o que acontece na região do Mediterrâneo. Bom, a colheita acabou de ser feita agora, praticamente, nesses últimos dias. São colocadas em caixinhas pequenininhas de plástico. Uma vez se colocava em esteira, se colocava penduradas, mas hoje em dia, devido à quantidade, são colocadas em caixas, né? São colocados em locais onde são desidratadas, basicamente climatizados, porque de Amarone se produz de 9 a 11 milhões de garrafas e não pode arriscar mais se produzir grandes quantidades sem climatização. A única coisa que não pode é aquecer as uvas. Pode só refrigerar para manter a temperatura controlada, e essa desidratação segue por 3 ou 4 meses, no máximo, mas 3 meses é o que se utiliza geralmente. Aqui uma foto um pouco mais aproximada do que acontece. Essa foto fui eu que fiz aqui. Vejam que o grãozinho fica íntegro, a baga fica íntegra, mas toda murchinha, né? Muito bonita, vai secando, vai perdendo água e vai concentrando. Aqui um pouco mais de imagens. Essa é a caixinha. Hoje em dia se usa muito a caixinha de plástico, não mais de madeira. Quando entra, com o engaço verde, e depois quando sai, com o engaço já linificado e bastante seco. Bom, para isso, para a elaboração do Amarone, existe uma legislação onde prevê as variedades que devem ser usadas, no caso desse vinho específico, Corvina, Rondinella e Molinara, em diversos percentuais, e também, não está escrito aqui, um percentual menor, de 5 a 10% de outras variedades cultivadas naquela região da Valpolicella. Importante que a uva deve ser colhida com no mínimo 12% de álcool potencial, não pode ser colhida antes do que isso para desidratar, e o vinho pronto, a uva deve ser feita a retirada da desidratação quando tem no mínimo 14% de álcool potencial, e tem que ter um rendimento no máximo 40%. Então, se nós não atingimos os 40%, a uva não pode ser retirada dela. O que quer dizer isso? Se nós colocarmos 1 quilo de uva, dando menos desse quilo de uva, ela pode ser colhida e vinificada. Isso é o Amarone. Aqui no Brasil, em qualquer outra região do mundo, nós não temos uma legislação específica para isso, a gente faz da forma que a gente quiser. Da mesma forma, na Itália, se não produz Amarone, vai produzir um outro vinho. Existem outros vinhos, como é o Sforzato, lá na região perto de Milão, né? Tem uma região específica que faz o Sforzato, o nome do vinho, que é um vinho também feito com uvas desidratadas e que concentra e que rende uma graduação alcoólica muito alta. Geralmente, o álcool potencial do Amarone é sempre acima de 14 e vai lá perto dos 15, 15,5, 16%.
Tem uma legislação que prevê um mínimo de 2 anos antes do engarrafamento, de maturação, pelo menos um ano de 2 anos de madeira e um ano de garrafa, e 3 anos mais um para os vinhos classificados como reserva. Então, são vinhos que antes de sair, depois de colhida a uva, depois de vinificado, antes de sair para o comércio, no mínimo vão levar 3 anos. Vanessa, não te assusta, que mais 2 minutinhos eu finalizo essa parte e aí a gente entra para as perguntas. Geralmente o rendimento fica entre 30% e 35%, porque tem que ser abaixo de 40%, né? A fermentação é numa temperatura muito baixa, porque nós estamos no meio do inverno, então é muito lenta, leva 1 a 2 meses para ser feita. Em alguns casos, a fermentação acontece em barris de 4.000 litros, tonéis, na verdade, tonéis grandes. Mas a moda agora do Amarone a tendência, não a moda, é utilizar barricas menores, até pelo manuseio, pela limpeza e para agregar outros sabores, outros odores, né? Essas barricas pequenas estão sendo usadas principalmente para mesclar com os tonéis grandes, para mesclar com os tonéis que geralmente são de carvalho de Slavônia, que vem do leste da Europa, que agrega menos intensidade de sabor, menos intensidade do próprio carvalho. Bom, eu poderia ficar aqui falando 2 horas e aprofundar muito mais esse argumento, mas nós temos um tempo para seguir. O que eu queria realmente passar para vocês aqui era uma base desses vinhos, né? Uma ideia para vocês entenderem que a desidratação dentro do mundo das uvas existem vários tipos, várias tecnologias, e cada uma delas dá uma peculiaridade no vinho. Todas elas envolvem a perda de água da uva, mas cada uma tem uma peculiaridade e rende um vinho diferente em função do que o enólogo, do que o ser humano do outro lado na vinificação decide em qual direção tomar com essa uva que vai ser desidratada. Ok, pessoal? Eu fico por aqui. Vou descompartilhar e vou abrir para perguntas, visto que nós temos o tempo bastante curto. Olá, Edgar. Desculpa, Vanessa, pode falar. Opa, eu ia agradecer pelas explanações e passar para você para iniciar as perguntas. Okay. Edgar, o pessoal está perguntando se para a podridão nobre pode atacar as uvas tintas para fazer a elaboração de vinhos também. Sim, pode atacar as uvas tintas. Bela pergunta. A gente já encontrou por aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui na Luiz Argento inclusive, às vezes aparece isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente colhe um vinhedo e fica um cacho perdido para cá, outro para lá, não colhe tudo, o cara esqueceu de colher, e a gente passa... Depois eu gosto de passar no vinhedo para ver como se comportou esses cachos que ficaram por algum tempo, até a natureza devorar eles, pendurados no vinhedo. E eu já encontrei essas uvas com podridão nobre, um grãozinho para cá, outro para lá, bem interessante. Encontrei seja em variedades brancas que em variedades tintas. Sinceramente, eu não conheço, talvez até exista, mas eu não conheço um vinho tinto elaborado com podridão nobre. Mas uma coisa é certa, também ataca as variedades tintas. Legal. O Tiago, da Vitácia Brasil, pergunta quais são as limitações para a desidratação das uvas em câmeras frias. Se seria a temperatura, ou a umidade relativa, ou se existe alguma limitação para isso. Sim, Tiago. Pessoal, existe sim. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Vou começar lá de trás para vocês entenderem tudo. É preciso colher a uva madura, mas não super madura.
pelo fato da acidez que eu comentei, e também porque se está muito madura, vai quebrar muitos grãozinhos no manuseio. Colhe, transporta e vai colocar manualmente ou não, né, nos locais específicos. Então, ali podem ser pontos de contaminação. A partir do momento que a gente vai colocar nessa câmara, nós temos que ter muitos cuidados. Bom, primeiro a temperatura. Se for muito fria, pode demorar demais. Se é muito quente, pode ativar alguns micro-organismos e acabar contaminando, principalmente aqueles grãozinhos que sempre vai ter um grão ou outro no meio que nós vamos quebrar por causa do transporte da colheita. Então, nós precisamos manter ali uma umidade entre 65% e 70% e uma temperatura em torno de 16 graus aproximadamente. É uma temperatura e uma umidade onde que a uva vai desidratando lentamente. Se nós subirmos essa temperatura, pode complicar. Se nós baixarmos, demora demais. Se nós aumentarmos a umidade, pode atacar podridão. Se nós baixarmos demais, pode secar rapidamente. E o secar rapidamente não acontece de forma adequada às reações enzimáticas que nós precisamos que aconteça lentamente com o tempo. Legal. Aquele Bergamo está perguntando se a sulfitagem no processo de desidratação é usado ou se isso pode interferir no processo. A sulfitagem é usada no processo de vinificação, não na desidratação. Na desidratação não se usa produto nenhum, até porque nós temos uma uva que não está no tempo. Se nós usarmos um fungicida, qualquer outro produto, eu nunca vi ninguém usar, mas presumo que poderia ficar um residual na uva, né? Além de criar um complicador que a gente estaria abatendo uma série de micro-organismos ou comprometendo a fermentação mesmo com a levedura selecionada lá depois. Então, na uva, nada. No vinho em elaboração, sim, e precisa ter muito cuidado, porque nós temos uma uva muito desidratada, que não foi usado nenhum produto lá, que pode ter um nível de contaminação maior, que pode ter um grãozinho no meio que foi atacado por outro micro-organismo. Então, nós precisamos selecionar a população aí de micro-organismo. Dessa forma, a gente vai entrar com uma dose de sulfito no início da fermentação. É super recomendado adicionar levedura selecionada, porque a gente não sabe quem está nesse meio aí. Visto que tem muito açúcar e vai dar bastante álcool, ou vai dar médio álcool e sobrar bastante açúcar, a gente não pode arriscar, né? Então, tem todos esses cuidados, sim, que a gente deve tomar no momento da vinificação. Legal, obrigado. O Daniel pergunta se existe um clima adequado ou uma diferença entre os climas para os vinhos de colheita tardia ou os vinhos botritizados. Existe uma diferença e qual seria o clima ideal? Aí ele pergunta também sobre os 400 ppm de sulfitos no ice wine, se eles são adicionados durante a fermentação ou antes da maceração, ou antes. Na maceração. Ele fala que se é quase uma maceração carbônica. Não. Tá, vamos por parte. Primeiro que aonde se faz ice wine, aonde se faz botrytizado, Sauternes, Tokai, quando se faz esses vinhos que tem essas condições climáticas de muita umidade, ou seja, amanhece com uma neblina e o grãozinho todo molhado. Logo em seguida, 10, 11 da manhã, aparece aquele sol de rachar, lá no sul da França ou na Hungria, e aquele grãozinho, aquela umidade com aquele calor favorece o clima. Onde se produz esse tipo de vinho, com certeza não se produz colheita tardia, porque é exatamente o contrário. A colheita tardia nós precisamos de seco, clima seco. Não pode chover, ou se chove, tem que chover muito pouco, mas nós precisamos da planta seca, sem umidade nenhuma. Caso contrário, vai atacar a podridão ruim nessa uva, né? Tem que ter essas condições climáticas que a gente vai encontrar onde? Com facilidade maior. No Chile, um pouco na Argentina, no sul da Itália, no sul da França, alguns anos no Brasil, outros não, depende muito do clima pós-colheita, porque uma vez que é o pós-colheita, essa uva vai ficar no vinhedo, é lá por março, abril, né?
Quanto ao sulfito, o sulfito se adiciona em partes. O sulfito também nada tem a ver o sulfito com a maceração carbônica. A maceração carbônica é a adição de gás carbônico e é o Beaujolais Nouveau, é o Novello italiano, né? Enfim. O sulfito, né, num vinho doce, seja no ice wine, que em todos os outros, no vinho santo, ele é adicionado no momento, uma parte no início, antes da fermentação, outra parte depois que acaba a fermentação, é monitorado durante o processo de conservação e pode ser adicionado durante o processo de conservação um pouco também, para finalizar nesse máximo que eu passei para vocês antes do engarrafamento. Isso não quer dizer que todos os vinhos passitos, né, vinhos doces de uvas desidratadas, tem 400 ppm de total. Pode ser que tenha 200, 300. Depende de como ele foi conservado e da evolução da carga microbiológica que esses vinhos têm. Até porque são vinhos que dificilmente a gente filtra num filtro 0,45 micra como são vinhos brancos. Ele não passa, é muito denso, muita concentração. Por isso que tem que se ter um cuidado redobrado. Legal. O Rubens Oliveira está perguntando se os fungos da podridão nobre não conferem amargor ao vinho na hora da fermentação. Bom dia, Rubens. Tudo bem? Grande, Rubens. Não, os fungos não passam amargor durante a fermentação, porque, primeiro, que essas uvas não são fermentadas com fermentação integral com as cascas. Essa uva é prensada diretamente, com o cacho inteiro, inclusive, sem desengace. É prensada com o cacho inteiro, já vai sair um rendimento pequeno ali, não sai um rendimento grande como numa prensagem normal, não é prensado demais, né? Vai extrair uma parte de fungos? Vai, mas não é esse fungo, e nem não deve ser esse fungo quem vai fermentar. Tanto que, nesse momento da prensagem, é adicionada uma quantidade de sulfito para inibir esses fungos, ou quase matá-los. Num segundo momento, no mesmo dia, é feita a deburbagem, a limpeza desse mosto para diminuir a concentração de fungos, para daí sim, logo em seguida, adicionar a levedura que vai fazer a fermentação deste vinho. Se nós deixarmos a botrytis cinerea, a podridão nobre, fermentar o vinho, aí nós vamos ter problemas muito grandes, seja de, não diria nem de amargor, Rubens, estaria falando aqui até de volátil e outros, acidez volátil, vinagre, e outros defeitos de odores importantes. Legal. Pessoal, alguém quer alguma outra pergunta, alguma outra questão? Não? Alguém quer comentar, perguntar mais alguma coisa? Legal. Edgar, só queria te mostrar que você comentou sobre os vinhos ice wine feitos com uvas tintas. A região do Canadá, tem um que eles fazem com Cabernet Franc, tá vendo? Ice Wine Apreller. Eles fazem ela com Cabernet Franc. Ainda não provei, ainda vou provar esse vinho, mas eu comprei justamente porque eu nunca tinha encontrado um ice wine com uvas tintas. Deve ser interessante. Sabe que aqui em Santa Catarina, a Pericó, quando fez com Cabernet Sauvignon. Eu provei esse do Pericó, esse de Cabernet Sauvignon. Faz muito tempo atrás, não foi feito. Sim, tudo que eu comentei aqui, tanto pode acontecer com branco e com tinto, depende muito da vinícola, do enólogo, da região, do que produz, sabe? Eu jamais imaginaria um Sauternes feito de Cabernet Franc ou de Cabernet Sauvignon Merlot, que eles usam para fazer o Bordeaux, né? Então, criaram em cima dessas variedades e aí, sabe, muito posicionamento também das vinícolas, né? Legal. O pessoal está agradecendo muito aqui no chat, dando parabéns pela palestra, que adoraram. Vanessa, fica à vontade para encerrar com o Edgar. Acho que não temos mais nenhuma questão em aberto. Eu gostaria de encerrar perguntando, né, algo, o Edgar. Eu gostaria que você falasse brevemente um pouquinho sobre o porquê a escolha
da uva, né? As características, na verdade, da uva quando você elaborou o seu vinho Merlot desidratado. Tanto a safra 2009, né, que foi a primeira, quanto essa 2011. Eu tenho um aqui, olha, eu ganhei um. Mas olha aí, É. hein? Vocês estão bem aí, hein? Muito bem. Só não abri para provar agora porque pelo horário, né? Estou no chá. Hoje não vai mais fazer aula de tarde, não vai Pois mais é. acompanhar. Então, desde quando eu estava lá na Itália, no Amarone, lá a tomada de decisão lá, quer dizer, a concentração maior daqueles vinhos lá se dá com aquelas variedades Corvina, Rondinella, Molinara, que são variedades com cacho bem aberto e que não são muito estruturadas naturalmente, né? Então, pensando logicamente aqui que nós precisamos secar uma uva e tem que colher, tem todo o manuseio da colheita, transporte e colocação no lugar da desidratação, é muito perigoso que estoure grãozinhos no meio. Então, se nós pensarmos em fazer isso com um Pinot Noir, que tem um cacho muito compacto, certamente nós ia causar um problemão muito grande nesse momento, porque ia quebrar cacho, quebrar grãos e iria contaminar. Pensando como Merlot, nós temos duas coisas aí bem interessantes. Uma que o cacho não é compacto, é bem aberto, é um cacho bem distribuído, né? Que passa ar em meio aos grãos para poder secar mais facilmente, né? Outro que não é uma variedade muito estruturada, não é um Taná, não é um Cabernet Sauvignon que poderia concentrar muito tanino, inclusive, não é um Petit Verdot, um Marcelin, que são variedades, um Touriga Nacional, todas muito potentes e estruturadas. E quando a gente quer elaborar um vinho assim, não quer que seja embebível de tanta cor e estrutura, quer que ele tenha, sim, um potencial alcoólico, uma estrutura, uma importância como intensidade, mas em equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio. E eu, quando cheguei aqui, vi o casarão ali da Luiz Argenta dando sopa no sótão que não tinha nada, né? Eu logo me imaginei com o Merlot, porque o Merlot é uma variedade ideal para isso. Não tem... É estruturada, mas não é a top da cinta estruturada, cacho bem aberto, né? Eu consigo colher essa variedade no início de março, que me permite o mês de março, que é sempre geralmente seco. Um Cabernet Sauvignon eu iria colher final de março, porque já entra outono, umidade. Então, todos esses fatores foram decisivos para nós escolhermos o Merlot e tem dado muito sucesso. O 2009 foi feito, depois 2011 que tu tens aí, que acabou agora, e o 2017, que é o que está no mercado, para depois só entrar o 2020 daqui a 3 anos. Eu maturo ele 3 anos em barrica de segundo uso, barrica usada, e fica lá por 3 anos para microoxigenar lentamente. Bom, obrigada. Vou encerrar, né? Que já deu o horário, né? Muito obrigada a todos pela participação e obrigada, Edgar, pelas explanações. E estamos aí com a jornada de estudos, né? Abriu hoje, iniciou hoje e vamos até sexta-feira. Então, Ok, muito obrigado, Vanessa, toda a equipe da organização. Manda um forte abraço para o professor Fábio para mim. Obrigado a todos que nos seguiram aqui nessa manhã, na rápida explanação aqui. Eu queria parabenizá-los pela organização. Eu acompanhei vocês postando e toda essa semana aqui, a organização da semana. Olha, parabéns mesmo. Vocês estão fazendo uma coisa única, uma organização fantástica e só tem palestra top daqui para frente. Eu vi os palestrantes que eu acompanhei aí, o pessoal que está aqui nos assistindo, se puderem acompanhar, se inscreveram, enfim, eu acho que é muito importante porque vocês estão fazendo um trabalho muito bacana em prol da cultura da uva e do vinho. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos em breve em outras aulas online por aí. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.